Bom dia, galera. Hoje a gente vai iniciar nosso primeiro vídeo aula e no primeiro momento a gente sabe que é um experimento e as coisas não vão funcionar da maneira como deveria, mas no decorrer da carruagem a gente vai procurar melhorar e vocês vão ter uma qualidade melhor no vídeo. É bom estar falando com vocês, mesmo que seja à distância, a saudade é grande, mas a gente tem que superar isso tudo e vamos rezar para que tudo volte ao normal e a gente se encontre todo dia como é de costume normal. Beleza, então vamos para a aula, porque a gente tem um tempo curto, os vídeos têm que ser curtos e a gente tem que aproveitar o tempo. Então a gente já está trabalhando com estudo das funções, tá? E a gente já iniciou isso em sala de aula. Tá bom? E a gente vai dar uma revisada e vamos dar continuidade até que as coisas se normalizem. Beleza, os PCAs já devem ter passado mais informações sobre essas atividades e acredito que vocês estejam mais bem informados ou irão estar com o passar do tempo. Beleza. Então, vamos estudar as funções. O que são as funções? As funções nada mais são do que uma relação de dependência entre duas variáveis, uma variável x e uma variável y. Dependência por quê? Porque para que eu possa determinar o valor do y, que a gente já vai se acostumar a chamar de imagem, é necessário que eu conheça o valor do x. E em função desse valor do x, eu vou determinar o valor do y, como a gente vai ver agora. Então veja bem, eu tenho uma notação geral de função, que é f de x igual a 3x mais 1, onde isso é um parênteses, não é um c. Tá certo? Onde o f de x é igual a y, ok? E para que eu possa achar o valor do meu f de x, que é o y, é necessário que eu saiba o valor do meu x. Então vamos para esse exemplo. Eu já sei que o f de x é y. Então, se f de x é igual a 3x mais 1, o f de x é y, então eu teria a seguinte notação: y igual a 3x mais 1. Então eu quero, nesse primeiro exemplo, determinar o valor do y para x igual a 2, para mostrar que a função nada mais é do que uma relação de dependência entre as duas variáveis. Então, se eu souber o valor do x, determino o valor do y. E se eu souber o valor do y, determino o valor do x, como a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, então vamos lá. Se o meu x for igual a 2, qual será o valor do y? Y não é igual a 3 vezes o x mais 1? É. Então, se o x é igual a 2, no valor do x eu vou colocar o 2, e aí vai ficar y igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 vocês sabem que é 6, então vai ser 6 mais 1, e o meu y passa a ser 7. Então, o que é que eu quero mostrar com esse exemplo simples? É que a função é uma relação de dependência. Não importa o modelo de função que eu tenha, eu vou ter vários, mas eu sei que a função é uma relação de dependência. Se eu souber o valor do x, eu acho o valor do y como foi definido. Lembrando que os valores do x já vão se acostumando, é chamado de domínio da função. E os valores do y serão chamados de imagem da função. Beleza. Vamos para o nosso segundo exemplo. Como eu quero definir, mostrar que é uma relação de dependência, aqui eu dei valor para o x e achei, consequentemente, o valor do y. Agora eu vou dar o valor do y e vou determinar o valor do x. Então eu quero determinar o valor de x para y igual a 13. Como eu sei que a minha lei da função é y igual a 3x mais 1, e o y é igual a 13 foi dado no enunciado da questão, então, no lugar do y, eu vou substituir por 13, que é o seu valor. Então, ficaria 13 igual a 3x mais 1. Como eu sei que esses dois valores são semelhantes, então eu vou trazer o 1 para o primeiro membro, e toda vez que o número passar de um lado para outro da igualdade, ele troca de valor. Então, aqui eu vou ficar com 13, é mais 1, quando vier, troca de sinal. Troca de sinal, desculpa. Então, vai ficar 13 menos 1 igual a 3x. 13 menos 1
é 12. Lembrando que isso vai obedecer à regra dos sinais. Então, é bom que vocês revejam no caderninho lá que já está colocada a regra dos sinais. Então, mais 13 menos 1, subtrai e dá o sinal do maior, fica mais 12, ou 12, que é a mesma coisa. Então, 12 será igual a 3x. Como todo número que acompanha a variável tem que passar para o outro membro dividindo, formando uma fração, então eu posso dizer que x é igual a 12 sobre 3, ou 12 dividido por 3, e 12 dividido por 3 é 4. Lembrando que fração é divisão, e dividir é multiplicar, portanto, 12 dividido por 3 é 4, pois 4 vezes 3 dá exatamente 12. Então, esses dois exemplos servem para mostrar que função é uma relação de dependência das duas variáveis. Se eu souber o valor do x, eu acho o valor do y. Se eu souber o valor do y, acho o valor do x. Ok? Pausa. Muito bem, dando continuidade, galera. Agora a gente vai ver os conceitos de domínio, contradomínio, imagem e diagrama de uma função, em apenas um exemplo, porque o tempo está curto. Então, belezinha. A função vai ser definida de um conjunto A para um conjunto B, e logicamente eu tenho a minha regra da função, a minha lei da função, que nesse caso está definida como sendo f de x igual a 2x menos 1. E aí essa função, ela nesse primeiro momento, está sendo definida do conjunto A para o conjunto B. E em função dessas informações, a gente vai pedir o item A, o B, o C e o D. Então vamos lá. Dadas essas informações, então eu quero saber inicialmente qual é o domínio da função. Então, o domínio em toda função são os valores que o x irá assumir para que o f de x, que é o y, tenha valor. E quando for dado o conjunto A e o conjunto B, o x assumirá todos os valores do conjunto A. Todos os valores do conjunto A. Então, o domínio é simples. Se eu quero saber o domínio, basta que eu responda o domínio, serão os valores do conjunto A. Boto o conjunto A dentro da expressão do domínio, sabendo que o domínio são os valores que o x irá assumir, e o x irá assumir esses valores. Beleza. Feito isso, agora eu venho para o contradomínio da função. Contradomínio também é bastante simples, pois não exige cálculo. O contradomínio são todos os valores do conjunto B. Apenas isso, sem cálculo. Então, o contradomínio eu vou representar por CD de f de x, contradomínio de f de x, vai ser igual aos valores do conjunto B, que no caso é menos 1, 1, 3, 4 e 5. Beleza. Agora eu venho para o mais complexo, que é a imagem. Por quê? Porque a imagem requer os cálculos. E para isso, eu preciso saber da tabuada, que vocês não podem deixar de estar estudando, nem da regra dos sinais, que a gente já viu em sala. Então vamos lá. Para que eu possa determinar a imagem de f de x, que é o meu y, eu tenho que dar valores ao x, e o x vai assumir o valor do conjunto A, ou seja, o 0, o 1 e o 2. Beleza, então, se o x for igual a 0, o meu y não é igual a 2 vezes o x menos 1? É. Então, se o x é 0, o y será igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, e 0 menos 1 é menos 1. E aí eu tenho o meu par ordenado formado pelo x igual a 0 e pelo y menos 1. Onde, como eu quero a imagem é o valor do y, ou a imagem é o valor do y. Então, a minha primeira imagem é menos 1. Beleza. Agora, se o meu x for igual a 0, igual a 1, se o meu x for igual a 1, então o y vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. Substituir o x por 1 agora. 2 vezes 1 dá 2, e 2 menos 1 dá exatamente 1. E aí eu tenho o meu par, mais uma vez, formado pelo x igual a 1 e o y 1. E a minha imagem, como é o valor do y, a minha segunda imagem é y igual a 1. Por último,
Se o meu x for igual a 2, o meu y não é 2 vezes o x, mas o x é 2. Então 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 dá 3 e o meu y é 3, que é a minha imagem. E aí, mais uma vez, eu tenho o meu par 2 e 3, onde vamos lá se ambientar. Os valores que o x assume são esses valores da esquerda, os valores do y são os valores da direita, e os valores do x eu chamo de domínio da função, e os valores de y serão chamados da imagem da função. Ok, agora vamos para o diagrama. O diagrama nada mais é do que essa relação de setas envolvendo os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Então, para montar meu diagrama, eu vou fazer esses dois círculos, onde no primeiro círculo eu vou botar os valores do conjunto A, no segundo os valores do conjunto B, e tudo que eu tenho que fazer é ligar cada domínio, cada valor do x ao y correspondente dele, ou seja, a imagem. Então, 0 ao menos 1. Ao domínio x1, a imagem também foi 1. E ao domínio x2, a imagem foi 3. Beleza. No livro de vocês, nas atividades que vocês irão fazer, eles irão perguntar se esse diagrama é uma função. Então, se liga aí. Para que um diagrama seja função, é necessário que todos os valores do conjunto A tenham um único correspondente no conjunto B. Todos os valores, não pode deixar de nenhum valor do conjunto A ter esse correspondente. E mais, nunca vai poder ter mais de um correspondente do conjunto A, só pode ter um correspondente para o conjunto B. Os elementos B podem ter mais de um domínio, mas os elementos do conjunto A só podem ter apenas uma seta direcionada para o conjunto B. Bom, galera, então o vídeo está terminando, o tempo está terminando, então a gente encerra aí, ok? E aí a gente espera as atividades que serão lançadas para vocês. Bom dia e valeu!